Eu, há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu fui a Itaipava e fiz uma entrevista maravilhosa com o Renato Maurício Prado na residência dele na região serrana. Foi a maior visualização que eu tive até hoje. E não estou falando porque ele está aqui de novo, não. Ele está em Itaipava e vai fazer conosco. Foi a maior visualização do meu canal até hoje. Foi a entrevista com o Renato Maurício Prado. Especialmente quando a gente falou do Galvão Bueno. Aí... Hoje não, né? Hoje não. Esse assunto é velho, Renato. Esse assunto é velho, você já falou muito. Olha, Renato, é uma honra ter você de novo. Eu sei que você tem 1001 atividades, mas você tirou um tempinho para fazer o Felipe Cardoso Sem Freio. Obrigado, Renato. Imagina, Felipe, é um prazer sempre bater papo contigo. Aliás, batíamos muito papo na Rádio Globo, Isso. naquele período, né, que fazíamos o mesmo programa. Isso. E no cafezinho conversávamos muito sobre tênis. Sobre tênis, é verdade. Sobre tênis. Então, eu gosto mais de tênis do que de futebol, você sabia, Renato? Como é que é? Eu gosto mais de tênis do que de futebol, admito isso. Eu confesso a você que para mim está meio que empatado. Está meio que empatado. Mas o Mengão ainda é pole position. Sem nenhuma dúvida. O Flusão não é tão pole position para mim assim atualmente. Ô, Renato, diga. A primeira pergunta que eu vou fazer a você, já entrando no assunto Pedro, é uma projeção. Você acha que o Flamengo deixou de ser mais favorito contra o Olímpia por causa do episódio? Felipe, isso aí é uma coisa meio imprevisível. Nós dois temos estrada suficiente no jornalismo esportivo e sabemos que isso aí pode ser para o bem e para o mal. O ambiente ficou conturbado, é claro que ficou conturbado. Mas a gente já viu times com ambientes conturbados crescer. E ganharem títulos. Vou dar um exemplo para você. Aquele Flamengo de 2001, tricampeão carioca. O Edilson e o Petkovic odiavam. E, no entanto, na final, no famoso gol do Pet, né, só se fala do gol do Pet, o que é até uma injustiça com o Edilson. Porque o jogo foi 3-1, o Edilson fez 2 gols do Flamengo e sofreu a falta que o Petkovic bateu e entrou para a história. Então, o ambiente naquele clube, naquele time era horroroso. Os caras brigavam. Não, acho que não chegava a dar soco. Mas era uma brigalhada interna, era um disse-me-disse, tá? Então, não sei, de repente, quem sabe se esse absurdo soco, né, dado por aquele boçal, aquele preparador físico do Sampaoli, não desperta alguma coisa nesse time, e talvez até no próprio Pedro, né, que vai ter que jogar contra o Cuiabá. É isso que eu ia perguntar. Você acha que o Sampaoli vai escalar ele contra o Cuiabá? Pô, se não escalar, eu desço para dar um soco no Sampaoli. Aí realmente é o fim do mundo, né? Vamos combinar, né? Ele tem que jogar, o centroavante. Sim, mas não pode ter uma birrinha do Sampaoli, não? Alguma birrinha deve ter, Felipe. Mas o Sampaoli sentiu que a coisa quase babou para ele, né? Ele esteve ao ponto de ser demitido. Você achou que ele ia ser solidário ao Pablo? Eu achei que poderia. Mas ele tem tanta vontade de treinar esse time do Flamengo, porque ele vê nesse time do Flamengo uma oportunidade dele conseguir coisas que ele poucas vezes conseguiu ganhar título. Títulos importantes. Ele não tem. Os únicos títulos importantes dele são lá no Chile, com a seleção chilena, que foi campeã da Copa América, e com a Laú, que foi campeã da Sul-Americana. E ele ganhou mais um campeonato chileno, o outro lá. Mas ele não tem títulos importantes na carreira. Eu sempre digo que o Sampaoli, Felipe, é um sucesso de crítica aqui no Brasil e um fracasso de resultado. Porque os jornalistas adoram o Sampaoli, tratam o Sampaoli como se ele fosse... um gênio. Um gênio, a última bolacha do pacote, entendeu? Um semi-Guardiola. E ele não tem resultados que comprovem isso. Ele não tem resultados que comprovem isso. Mas ele sabe que o São Paulo é uma grande... O Flamengo é uma grande chance para ele, né? Por isso é que eu acho que ele vai tentar fazer de tudo para resolver essa situação dele com o Pedro. Porque ficou muito ruim, né? Muito ruim. Eu opinei da seguinte forma, você discorda à vontade, Renato, aqui a gente está livre. Eu acho que
o soco do Pablo no Pedro, no vestiário em BH, anulou a indisciplina dele de não aquecer. Sim, eu acho que anulou, sim. Tá? Sim, Mas o que ele fez ontem botou tudo a perder, né, Renato? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque, gente, é bastante compreensível você imaginar que um cara que levou 3 bufetões na cara e um murro... Pô, mas foram 3? 3 bufetões na cara? Não, mas não foi assim? Não Foi. O cara chegou lá e começou a falar com o Pedro e reclamar de não ter aquecido e dando tapa na cara dele, assim. Claro que não era tapa para machucar, sim, mas aqueles sim. tapas que desmoralizam, sabe? Aquela Entendi. coisa de ficar dando tapa na cara do outro. Aí o Pedro segurou a mão dele. No que o Pedro segurou a mão dele, ele com a outra, pum! Deu-lhe um soco no nariz. Meio Mike Tyson, né? Aí o que acontece? O Pedro estava com a boca toda inchada, com um roxo na cara e, porra, envergonhado da história toda, né? Até porque o Flamengo, para mim, não deu ao Pedro o apoio que deveria ter dado no dia seguinte, dia do incidente, no dia seguinte. A conversa que o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram ter com a família do Pedro e com o Pedro, domingo à noite, hoje é terça, segunda-feira à noite, depois dele faltar ao treino, deveria ter acontecido no domingo e teria evitado que ele faltasse ao treino. Porque ele se sentiu extremamente... Quando ele soube que o Sampaoli ficou, ele se sentiu totalmente desprestigiado. Pô, ficaram com ele esperava que o Sampaoli fosse demitido, Pedro. Claro. Era o que ele queria. Inclusive porque a relação dele com o Sampaoli é péssima. O cara deu soco, foi o cara que deu soco. Mas o desgaste todo é com o Sampaoli, não era com o agressor. O agressor foi o middleman, o cara do meio ali da história, entendeu? Agora, eu acho que essa situação ainda precisa ser contornada. E o Sampaoli terá que ter muito tato. Se o Flamengo perder do Olímpia, ele balança o Sampaoli? Olha, ele está numa situação delicada agora. Envolvendo tudo agora, né, Renato? Pois é. Se ele mantiver aí os 20 jogos com uma derrota só, e que derrota, diga-se de passagem, né? Aquela 4-0 para o Bragantino. Mas foi uma vergonha. Mas, enfim, os resultados dele, bem ou mal, o estão sustentando. O Flamengo não joga um futebol espetacular. Não joga tem mesmo. Bons momentos. O jogo contra o Atlético Mineiro, é preciso que a torcida do Flamengo esqueça um pouquinho a emoção da virada, que foi sensacional, é emocionante, tá? Mas o Flamengo não jogou bem esse jogo. O Flamengo foi dominado pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poderia ter feito 2 ou 3 gols, teria cuidado da parada. O Matheus Cunha teve que fazer defesas importantes, teve bola na trave. Então, o Flamengo achou essa virada no talento do Arrascaeta. O Arrascaeta, de repente, vai lá para entrar na área, pisa no cara, aí o cara derruba ele, tá? Aí ele bate aquela falta completamente fora do normal dele, né? O Arrascaeta costuma bater por cima da barreira. Ele vai e bate uma bomba no canto do goleiro e depois dá um passe espetacular para o Wesley. Então, isso encobriu um pouco uma atuação muito apagada do Flamengo. Sem dúvida nenhuma. Melhor do que o Flamengo. Agora, é resultado, né? Futebol não adianta os românticos dizerem que é desempenho. Não, futebol é resultado, não é desempenho. Quando você tem o resultado e o desempenho juntos, melhor ainda. Mas se você tiver que escolher entre desempenho e resultado... o resultado, claro. Porque o desempenho não leva você a lugar nenhum. O que adiantou a seleção do Tite ficar tão invicta, né, Renato? O que adiantou? Pois é. Não, você está jogando futebol moderno. E daí? Na Copa não jogou modernidade nenhuma. Renato, vou te fazer uma pergunta fora do assunto Pedro, assunto Flamengo, tá? Fora do assunto Flamengo. Eu acho que não. Você acha antiético criticar companheiros de imprensa? Eu acho que não. Depende da crítica, entendeu? Não pode ser ofensa. Discordar do que o cara fala. Isso aí eu acho razoável. Não tem problema nenhum. Amanhã ou depois, você faz um post lá dizendo uma coisa que eu não concordo. Eu já tive aquele negócio do racismo na Espanha. Você discordou de mim em alto nível.
É isso aí. Você conversar, dialogar com companheiros, porque você tem opiniões diferentes, eu acho absolutamente razoável. Agora, você virar ombudsman de comentário, aí eu acho uma coisa triste, entendeu? Triste porque eu te confesso, você Renato, vai falar mal de todo mundo. Eu te confesso, Renato, que eu tenho esse defeito. Eu sou um pouco ombudsman atualmente. Sabe por quê? Porque a imprensa está tão ruim, Renato. Mas tão ruim. A imprensa, o que acontece com a imprensa é que a imprensa mudou, né, Felipe? Antigamente, para você ter voz, você precisava estar empregado num órgão de imprensa, né? Seja importante, uma rádio, seja um jornal, uma televisão. E isso, naturalmente, criava uma seleção. Você tinha o seu chefe de reportagem, você tinha o seu editor, você tinha o seu diretor na televisão, que usavam os padrões que os levaram a esse cargo para manter a equipe com quem ele trabalhava dentro desses padrões. Hoje em dia, qualquer maluco faz um canal de YouTube e, dependendo da maluquice, ele atinge milhões. Verdade. O que mais tem no Brasil é maluco igual a eles, entendeu? Então, você vê, o Felipe Neto ficou milionário porque pintava o cabelo de amarelo, porque dizia para as crianças comerem verdura, nem fruta, nem vegetal, comer só chocolate, tá? Virou um ídolo das crianças. Hoje em dia, ele tem até uma postura diferente. Por quê? Porque ele, já rico, milionário, percebeu que ele precisava, vamos dizer, se sofisticar. E aí buscou um cara que é um craque de jornalismo, que é o, meu Deus, o nome dele, João Pedro Paes Leme. Ah, não sabia. Hoje em dia, ele é sócio de dois caras. Um é o João Pedro Paes Leme, que foi repórter anos a fio da TV Globo, inclusive correspondente, e no último cargo dele, ele era diretor de esporte da TV Globo. Sim, sim. Substituiu o Luiz Fernando Lima. E o outro sócio dos dois é o Marcos Vinícius Freire. Não sabia. Marcão, medalha de prata nas Olimpíadas. Pô, cara alto nível. Chefe do time Brasil em várias Olimpíadas. Era, na verdade, o braço operacional do... Como é que chama? Do NUSMA, entendeu? Sim. Então, esses dois caras, obviamente, agora estão dando uma sofisticação ao Felipe Neto. Indicaram livros para ele ler, conversaram muito com ele sobre política. Então, o Felipe Neto, hoje em dia, já é um cara que não é mais aquele bobocão que pintava cabelo de amarelo e tinha uma audiência brutal entre as crianças. Mas isso aí mostra só o seguinte: qualquer um pode, de repente, entrar e fazer sucesso. Então, o que a gente vê hoje em dia nos níveis das entrevistas, por exemplo, pós-jogo, é que 90% é youtuber. E aí você tem youtubers bons e youtubers muito ruins. Outro dia, um desses debilóides abriu a entrevista dele, a pergunta dele para o Sampaoli, dizendo assim: Sampaoli, você que é criticado por tantos anti-rubro-negros, você que está fazendo um trabalho maravilhoso, qual é a sua resposta? Imagina. Levantando bola. E o Sampaoli deu-lhe uma cortada, deu nele a cortada. Ótimo. Não nos outros, entendeu? Ótimo. Eu estou nessa história há muito tempo. Olha, Renato. Quem quer criticar, critica. E eu não vou me incomodar com isso. Eu sei que você nunca escondeu de ninguém a sua condição de rubro-negro. Eu tenho o seguinte na minha cabeça: se me perguntarem, você é fluminense? Eu confirmo, mas eu não fico divulgando que sou fluminense. Mas acho que todo mundo sabe, na verdade. Mas... Sim. Mas sabe o que é, Felipe? Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje em dia, as redes sociais, os youtubers, eles trabalham muito em nicho. Em nicho, Nicho. Então, se você faz um canal... neutro. Jornalista moda antiga. Não, de jornalista moda antiga. Que vai falar sobre todos os clubes e todos os jogos. A tua possibilidade de sucesso é muito pequena. Quais são os canais que têm mais sucesso e que têm mais de 100 mil seguidores? São os canais que focam em determinados clubes. Sim, é verdade. O Arnaldo e o Tirone, que só falam de São Paulo no canal deles. O Ilan só fala de Fluminense, eu só falo de Flamengo. E por aí vai. Milhares de casos desses, entendeu? Mas não é porque a gente só quer falar do Flamengo ou só falar do Fluminense. É porque a audiência que nos segue pede isso. Se eu começar a falar do Fluminense, do Corinthians... Ninguém vai te ouvir. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora, entendeu? Eu estou entendendo. E é uma realidade isso, sem dúvida. Concordo com você, mas
eu não é que eu seja antigo, até eu considero que sou um cara que me reciclo. Estou com 61 anos. Mas... Garoto. Tô garoto. Eu resisto ainda um pouco a isso, sabe, Renato? Porque eu chamei você hoje, que é um jornalista identificado, digamos assim, com o Flamengo, mas, pô, semana que vem, pode vir aqui... Eu entrevistei o Márcio Guedes, que infelizmente já faleceu. O Márcio Guedes era identificado com o Botafogo. Eu fui na casa dele, no Leme, fazer com ele. Eu ainda acredito um pouco no jornalismo tradicional, porque eu fui criado assim, entendeu, Renato? Não, nós todos. Eu também preferia estar com o jornalismo tradicional. Mas você teve que se adaptar, né? Dia, ela só quer ouvir o que interessa a ela. O que interessa a ela. Entendeu? Essa aqui é a grande realidade, né? Essa garotada de hoje em dia, ô Felipe, nem sequer lê o jornal. Não lê jornal. Eu tenho uma filha de 32 anos de idade, ela é roteirista, escritora, faz o diabo a quatro, faz coisa de publicidade, com uma cabeça genial. Não lê jornal. Não lê jornal, nunca leu, não pega o papel. E olha que a mãe também é jornalista, a Cátia Moraes. Então, você vê, mudaram os costumes da nova geração. Essa que é... E aí, se você quer sobreviver, se você quer continuar fazendo alguma coisa, tendo alguma relevância, você tem que ir mais ou menos nos nichos. Se você abrir muito o teu leque, a possibilidade de você ter sucesso é bem menor. Eu agradeço todo dia, acho que você, é teu caso também, eu agradeço todo dia não precisar de jornalismo esportivo para viver. Eu agradeço todo dia, porque isso me dá uma liberdade de expressão, entendeu, Renato? Eu não preciso me vulgarizar, digamos assim. Tá entendendo? Não preciso. Mas eu, por exemplo, no meu caso, tudo bem que o UOL me contratou, eu sou colunista do UOL, escrevo no UOL também, além de fazer as lives. Mas o meu canal, por exemplo, meu e do Ilan, aquilo ali é principalmente um desabafo meu de rubro-negro, entendeu? Ali é como se eu estivesse na arquibancada, eu solto os bichos, entendeu? Porque ali é uma coisa que me faz bem. Porque imagina eu ver uma lambança dessa toda. E não poder falar nada. E não poder falar nada com ninguém. Se eu tivesse aposentado, como eu quis ficar quando vim aqui para cima, entendeu? Eu ia pegar um megafone e ia sair gritando aqui nas ruas. Ô, Renato, entendeu? aí Itaipava vai ser a sua residência definitiva até o fim da vida? Já é, né? Já vendi meus apartamentos no Rio. Hoje em dia, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu fico. Sim, mas a sua mãe mora no Rio, né? Hã? A sua mãe mora no Rio. Minha mãe. Mas minha filha, por exemplo, já mora em São Paulo. Então eu só vou ao Rio para ficar com a minha mãe. Entendi. E com o que resta da minha família, que é a minha irmã e a minha tia. Não quer casar de novo, não, Renato? Hã? Não quer casar de novo, não? Não quero casar de novo? Você tá louco? Pô, pelo amor de Deus. Pô, já tive 2 casamentos, 2 filhos. Chega, nem pensar. Chega, né? A minha única revolta é que meus filhos não me dão netinhos. Eu não tenho neto. E já percebi que vou morrer sem. Porque tanto a menina, a que mora em São Paulo, como o menino, que nenhum dos dois é menino mais, a menina vai fazer 32 anos no dia 4. E o Michel, meu filho colombiano, está com 40 e burdoada. E os dois já disseram que não querem filhos. Então, como vingança, eu tenho 11 cachorros e vira ninhada daqui. Eu tenho netos de 4 patas. É verdade. Está com 11 agora? 11 cachorros? 11 que serão 13 dentro de um mês, porque eu perdi o meu cachorro predileto. Eu soube. O Rititi, né? Que era um belíssimo pastor alemão. E aí, eu tenho até filhos do Rititi aqui comigo. Mas são 4 meninas e um menino. Nenhum deles chega perto do Rititi. Então, eu resolvi produzir um neto do Rititi. Netos do Rititi. Eu vou pegar já nasceu a ninhada, são 9 cachorrinhos, 5 machos e 4 fêmeas. Eu vou pegar uma fêmea e um machinho, netos do Rititi, e vou trazer para cá. E estou torcendo para existir reencarnação de bicho. Se houver reencarnação de bicho, quem sabe o Rititi não volta agora. Olha aqui, Renato. Eu moro em Copacabana, em apartamento. Eu tenho um Shih Tzu. Eu já tive Shih Tzu aqui também. É meu filho, Renato. É meu filho. É filho. Cachorro é como filho, gente. Cachorro... Rapaz, quem não tem cachorro não sabe o que está perdendo. É verdade. Sabe, é uma coisa sensacional. É um amigo fidel.
belíssimo. Eu não tenho, as pessoas às vezes dizem, pô, Renato, mas você mora sozinho em Itaipava? Bom, sozinho eu não moro, porque eu tenho o caseiro e a caseira que moram aqui. É a Carlinda ainda? A Carlinda, claro. Pô, Carlinda da empada de queijo, lembra? Isso, Carlinda. Gente, a Carlinda é uma reedição branca da Tia Anastácia. Porque Tia Anastácia, para quem não conhece, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato e tal. Ela tem uma mão de anjo, rapaz. Qualquer coisa que eu quero... Ela faz. Carlinda, você já fez stick ao poire? Ela perguntou, o quê? Eu digo, não, vou te mostrar aqui na internet. No dia seguinte, está na minha mesa um stick ao poire fenomenal. Maravilha. Ela faz qualquer coisa, ela é sensacional. Renato. E aí, as pessoas, só para fechar, as pessoas dizem, você vive sozinho? Digo, primeiro não, porque tenho um casal de caseiros que são meus anjos de guarda. E segundo, que eu tenho 11 cachorros, gente. É impossível se sentir sozinho com 11 cachorros. Eles latem muito, Renato? Latem quando tem barulho para fora. Mas como são quase todos cachorros grandes, cachorro grande não é feito cachorro pequeno que late por qualquer coisa, né? O Shih Tzu não é de latir para qualquer coisa. Mas o meu... Ele era tranquilo. O meu não pode ouvir cachorro latindo na rua que ele vai para a janela. Pois é. Mas aí é o que eu digo. Aqui, por exemplo, quando passa cavalo na estrada aqui na minha casa, você conheceu a minha casa, é verdade. Mais ou menos na disposição, aí vão todos lá para baixo, para a cerca, querer comer o cavalo vivo, né? Mas fora isso, não. Você recebe muita gente aí, família, amigos? Não, a família sim. Mas não recebo muita gente, não. Eu dei 2 festas aqui de aniversário, que foram super legais e tudo, tá? Mas dá um trabalho. E outra coisa, Pipe, não é que é longe, mas não é como você dar uma festa no teu apartamento em Copacabana e chamar as pessoas. Eu fiz meu aniversário de 60 anos, em Saquarema. Metade das pessoas não foram, porque era viagem. Foi, claro. Eu, por exemplo, aqui, faço um churrasco. Já fiz aqui churrasco alguns. Aí tudo bem, tá? Todo mundo vai, piscina, bebe, caipirinha, chopp e tal. Pô, cara, depois tem que pegar o carro e descer a estrada. Não dá. No meu último aniversário que eu fiz, eu fechei uma posada que tem aqui perto, para que depois da festa, primeiro e fossem dormir. Depois teve um jantar, todo mundo fosse dormir na posada. Porque eu não tenho hospedagem aqui para uma festa. Aí todo mundo pode beber à vontade, né, Renato? Claro. Aí dorme, no dia seguinte acorda e desce certo. Mas é complicado. Vamos voltar para o futebol, Renato. Eu lancei mesmo um quadro. Eu faço uma pergunta, o cara responde sim, não ou não sei. Ok? Tá. Sim, não ou não sei. Vou fazer algumas para você. Tudo de cabeça, tá? Não tem nada escrito aqui, não. Diniz vai dar certo na seleção? Não. Por quê? Porque o Diniz é um daqueles caras que preza muito mais o desempenho do que o resultado. Entendeu? O Diniz é aquele cara que consegue fazer o time jogar bonito, mas é outro que não ganhou nada importante até hoje. Acho que o primeiro título mais importantezinho que ele ganhou foi o Carioca. É pouco. É pouco. É feito o Sampaoli. O Sampaoli é igual o Mineiro. Isso aí não conta, entendeu? Para você qualificar o técnico, não conta. O Sampaoli ganhou a Copa América, né? Pelo Chile. Não. Estou falando com clube. De clube. Tá. Então, e principalmente o trabalho dele no Brasil. O que eu acho é o seguinte, o Diniz é um cara de ótimas ideias, mas ele é um cara romântico, entendeu? Ele não abre muito mão das convicções. Meio teimoso. Então, por exemplo, aquela saidinha de bola dele... Não dá, né? É legal quando você tem condição de fazer, quando o teu adversário não está te sufocando. Agora, com o cara sufocando, a chance da zebra é enorme. Enorme. Então, isso às vezes compromete o trabalho dele. E outra coisa, o Diniz, a gente conhece o Diniz de entrevista, ele fala muito bem e tudo, mas ele é meio complicado no relacionamento com os jogadores também. Ele perdeu o Campeonato Brasileiro. Não, e com a imprensa também. Porque esculhamba o jogador na beira do gramado. O Tietê ele chamou de perninha, safadinho, não sei lá o quê. Perdeu o grupo. São Paulo estava disparado lá na frente. É verdade. Perdeu o campeonato nisso. Eu acho que no Fluminense ele também já está começando a perder o gás. Ele está pensando mais na seleção, você acha? Sempre divide, né? Sempre divide. Ele certamente hoje é um cara
que está muito mais preocupado em ver todos os jogos do que a estudar só o resultado. Com certeza, com certeza. E é normal natural, até, né, Renato? Natural. Renato. Por isso que eu respondo não para ele. Sim, não ou não sei, né? Ancelotti vem para a seleção brasileira? Não sei. Não Mas sei. se você me disser só sim ou não, eu ia apostar no não. Eu também. O Matheus Cunha tem condição de assumir a vaga de titular do Flamengo no gol? Não sei porque eu não vi o Rossi jogar. Ele tá bem, ele não tá mal, não. Mas a gente contratou um goleiro que há 2 anos foi considerado o melhor goleiro do futebol argentino. E aí deixa ele no banco, Pois não dá para jogar. Só ele já está no banco há um tempão, né? Ele já está no banco há um tempão, né? Exatamente. Pois é. Bom, vamos lá. Uma do Botafogo. Botafogo vai ser campeão brasileiro? Sim. 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 Acha que não, Sim, acha que não vira mais, não. Isso. Eu também estou torcendo. Também estou torcendo. Técnico brasileiro tem inveja de técnico português? Sim. Eu também acho. Também acho. E muita, não é pouca, muita. não. E muita. Ontem. Olha aqui, só para você ter uma ideia. Quais foram os 3 grandes trabalhos de técnico no futebol brasileiro recente? Abel. Jorge Jesus. Abel Jesus. Ferreira e Luiz Castro. Luiz Castro, isso. Pô, 3 portugueses. Não tem nenhum técnico brasileiro que fizesse trabalhos como esse fizeram. Nenhum. Vasco vai escapar do rebaixamento? Não. Tem convicção disso? Pô, 9 pontos, Felipe. Porra, o Pedro tem mais pontos que o Vasco, 10-9. Tomou 10 pontos na boca. Não é verdade, mas a piada é ótima. Ah, não é verdade? Não tomou 10 pontos, não? Não tomou, não. Ah, não? Não, ele está atrás do Vasco. Renato, o Brasil tem condição de ser campeão em 2026? É 2026 a Copa, né? É isso mesmo. Não sei, uma vez mais, dizendo que se houvesse assim ou não, eu diria não. O Brasil vai ganhar da Jamaica amanhã? Feminino? Sim. Acho que ganha. Sim. Vai chegar longe no Mundial? Não. Não. Você acha que cai nas oitavas? Ou nas quartas. Ou nas quartas. Eu acho que é para manter a tradição, cai nas quartas, né? Que nem o masculino. Né? Seleção brasileira tem, hoje em dia, um fascínio nas quartas. Né? Renan tem que sair da seleção masculina de vôlei? Eu não acho o Renan um mau técnico. Não. Mas eu acho que ele não tem punch para ser o técnico da seleção brasileira masculina, não. Então, eu acho que sim. Eu acho que faria bem a seleção se o Renan saísse. Zé Roberto Guimarães está um pouco desgastado com as meninas? Não acho. Você não acha? Eu acho que a nossa geração já não é tão forte, cheia de talentos como foi na época de Sheila, Jaqueline, Paula Pequeno, Fabiana. Nós não temos tantas jogadoras talentosas assim. Nós temos a Gabi, né, que é um ponto fora da curva, que poderia ter jogado naquelas seleções que ganharam 2 ouros olímpicos, mas o resto são boas jogadoras, entendeu? Mas não tem quem decida muito ali, não. Mas a culpa não é do Zé Roberto, não. Você acha que ele não está já meio que empurrando com a barriga, não, né? Ele trabalha, não né? Não acho, não. Tá. Eu fiquei muito decepcionado com a seleção feminina, confesso. Pois é, mas é porque eu acho que falta talento. Falta talento. Nós não temos mais as jogadoras que nós tivemos na geração anterior, entendeu? A única fora de série é a Gabi. Entendi. Alcaraz algum dia vai superar Djoko, Nadal e Federer? É possível. É possível? É possível. Então, tua resposta é sim ou não sei? Ele é um jogador do nível desses 3, tá? Tecnicamente, ele é um jogador do nível dos 3. E por que eu acho que é possível?
porque ele não tem os outros dois para dividir os títulos com ele. Ele vai ganhar entendeu? muito mais. Ele vai ganhar muito mais. Claro que amanhã ou depois o Sinner ou o Rune podem, como o Djokovic fez, se aprimorar para chegar no nível. Porque vamos lembrar que na época áurea do Fedal, o Djokovic era um bom coadjuvante. Sim, sim. Bom, mas coadjuvante. Ele aí se esforça tanto a ponto de chegar a superar os outros dois. Pode ser que isso aconteça com o Sinner, ou com o Rune, ou com outro tenista que apareça de repente ainda. Mas no momento, eu acho que o Alcaraz vai enfileirar grandes lances. Em qualquer superfície. Em qualquer superfície. Ele no saibro é um monstro, ele na pista dura também é excelente e provou que uma grande dúvida era a grama. Então a tua resposta para o Alcaraz é sim, né? Ele vai superar, sim, é sim, né? Sim. Jorge Jesus um dia volta para o Flamengo? Só se esse grupo deixar de ser os diretores do Flamengo. Então você não sabe. Não sei. O Landim tem ódio do Jorge Jesus. Por quê? Porque ele não se conforma do Jorge Jesus ter saído depois de renovar o contrato. Entendeu? Entendi. E também porque depois, com alguns fracassos, como o Domenech Torrent e outros que andaram dirigindo o Flamengo, ele se cansou de ouvir que eles, dirigentes do Flamengo, eram um bando de bobocas que não sabiam nada, que tinham sido salvos pelo Jorge Jesus. O mérito de ter sido levado para o Jorge Jesus. O que não está muito longe da realidade. Mas, enfim, e aí ele não quer o Jorge Jesus de volta. Porque se o Jorge Jesus volta e ganha de novo, vamos dizer, tá vendo? Era o Jorge Jesus, não é a diretoria. E então você não sabe. Não rola mesmo. Esquece. Agora, preste atenção. Tem uma eleição no final do ano que vem, que neste momento o candidato da situação é o Luiz Eduardo Batista, o BAP. O BAP. Que é um cara odiado na Gávea. Porque é um cara arrogante, é um cara grosso, é um cara difícil de conviver mesmo. Eu sei por experiência própria. Mas se o BAP for o candidato e vier alguém na oposição, como o Valim, por exemplo, que saiu, se afastou desse grupo, mas é visto e tido como um cara de ponta daquele grupo, né? Tanto que era ele o candidato. O Eduardo Bandeira pode ser candidato de novo? Não acho que tenha chance. Bandeira sozinho não acho que tenha chance. Tá. Agora, se o Valim chegar e disser o seguinte, olha, eu se for o candidato, o meu técnico é o Jorge Jesus. Ele ganha de lavada. Ele ganha de lavada. De lavada. Qualquer presidente que se lançar com a plataforma trazer o Jorge Jesus de volta, vai ter voto para burro. O problema é que se for um daqueles caras da velha guarda, vai haver uma resistência, dizer assim, vai vir um cara desse da velha guarda, daqui a pouco nós estamos que nem aquela entrevista do Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, a ideia é você continuar com alguém desse grupo, mais dissidente da atual diretoria. Eu queria dizer para vocês que o bom de bola Edson Mauro, grande narrador esportivo da Rádio Globo, aliás, eu fiz, modéstia à parte, Renato, uma bela dupla com ele na Rádio Globo. Meu amigo pessoal, seu também. Ele não pôde vir gravar conosco hoje porque o jogo do Fluminense contra o Argentino Júnior é cedo, é 19h. E como as gravações hoje iriam ser no meio da tarde, ficaria muito em cima para ele. Evidente que ele não está na Argentina, porque agora ninguém viaja mais. A Rádio do Rio é um enterro total. Ninguém. Olha, Grêmio e Flamengo, não tinha uma Rádio do Rio em Porto Alegre. Pode isso, Renato? Inacreditável. Porra, o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Não tinha uma rádio lá, nem com repórter. Uma vergonha isso. Mas, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. As rádios de hoje em dia são os youtubers. São. Estavam todos lá. Todos lá. Flazueiro, Paparazzo. Rádio hoje. Todos eles lá. Rádio. E eles fazem um trabalho muito parecido com as rádios. Muito parecido. Não estou dizendo que é tão bom quanto. Não tão bom não é não. Fazem pré-hora, fazem transmissão do jogo. Fazem pós-jogo, vestiário, Renato. Zona mista. As rádios de hoje em dia são os youtubers. Se Flamengo e Fluminense passarem para as quartas e se enfrentarem, aqui nós vamos transmitir os dois Fla-Flus, aqui no nosso canal. Legal. Tá? Legal. Isso vai ser a primeira live que nós vamos fazer. Por isso que eu estou torcendo ardentemente contra o Olímpia, viu, Renato?
Estou torcendo ardentemente contra o Olímpia. Olha, Renato, você convocaria o Tiquinho para a seleção brasileira? Rapaz, ele está jogando muito, né? Está jogando muito. Se for com jogadores daqui do Brasil, ele com certeza. Mas mesmo que seja aberta, eu convocaria sim. Ele está jogando futebol que ele merece. Nem que fosse no grupo, né? Nem que fosse no grupo, né? Exatamente, sim. Eu acho que o Diniz, se ele for inteligente, ele não convoca ninguém do Brasil. Convoca todo mundo da Europa, para não dar problema. Você não acha, Renato? Isso vai ser um problema para ele. Quando ele começar a convocar gente do Brasil, vai ser um problema. Agora, como é que ele vai dizer pro Ganso que ele não vai levar o Ganso? Pô, como é que ele não vai convocar um Gabigol que ele adora, né? Pois tem isso. O Ganso, deixa eu ver quem mais. Bom, o Cano não dá porque ele é argentino. O Arias também não dá porque ele é colombiano. Mas será que o Marcelo não quer jogar de novo na seleção? Será? Marcelo? Marcelo, vai. Felipe Melo, aí eu não aguento, hein? Não, aí não. Aí eu também desço e soco ele. Tá bom. Rames Rodrigues vai dar certo no São Paulo? Sim, não ou não sei? Não sei. É uma incógnita. Mais para não do que não sei. Mais para não? Sabe o que acontece? Eu falei isso no UOL outro dia. O Rames Rodrigues é um Luan turbinado. É aquele jogador que teve um momento de glória, o Luan na Libertadores, né? O Grêmio. E o Rames Rodrigues na Copa 2014. Sim. Aí ele é contratado pelo Real Madrid, dá uma camisa 10 para ele, e ele não joga bolhufas. Aí é emprestado para o Bayern de Munique. Não se firma lá no Bayern. Sim, mas futebol brasileiro, ele não sobraria? Depende, Felipe. Se for o mesmo problema do Luan, ou seja, um cara que hoje em dia está muito mais preocupado com a vida extracampo um meteoro, do que com a vida dentro de campo, não se cria, gente. Hoje em dia, se você não tiver preparo físico bom, você não se cria. Hoje o futebol é físico. Você não se cria. Porque os caras correm muito. Correm muito. Então, eu estou muito curioso. Agora, pode ser que ele chegando aqui, ele se anime, volte a treinar forte, volte a ter um bom preparo físico, e aí eu vou deixar de dizer que ele, para mim, é um Luan turbinado. Por enquanto, para mim, ele é um Luan turbinado. Eu não sei se eu concordo nessa, não, porque eu acho ele muito talentoso, sei lá. Mas tudo bem. Não, talentoso ele é. Talentoso ele é. Mas não basta só talento. Não basta, é verdade. Renato, é uma pergunta um pouco delicada, sim, não ou não sei, e você não é advogado, mas eu vou fazer. Robinho vai ser preso? Hein? Porque a justiça brasileira... a justiça brasileira é uma esculhambação. Não, é que deu uma picotada. Não, né? Não acredito. Deveria ser, mas não acredito, não. Sei. Vinícius... Daniel Alves vai ser preso? Vai. Já está. E vai continuar. E vai continuar porque foi preso lá, né, Renato? Pois é. E foi condenado já. Condenado no sentido de que aceitaram a acusação de estupro, validaram e agora vai para júri popular. Torcida organizada tem que ser extinta? Sim, não ou não sei? Tá pensando muito, hein? Não. Mas eu acho que elas precisam ser mais regulamentadas, entendeu? Porque da maneira como elas são hoje em dia... mandam no clube, né? Elas mandam no clube. Aí vai lá, invade o treino, chama o treinador para conversar, Isso não pode acontecer. O torcedor organizado tem que fazer a festa toda nas arquibancadas, tem que levar faixa, tem que cantar, tocar instrumento. Isso é muito legal. Aos velhos tempos da charanga do Jaime, lembra? Lembro. Carvalho, né? Lembro. Então, isso é que eu acho que tem que ser a torcida organizada. Por isso é que eu votei não. Mas elas precisam ter limite. E elas hoje em dia estão sem limite. Olha, acabaram de me fazer uma pergunta aqui. Eu é que tenho que responder para você. Renato Maurício Prado vai tomar o esquinho na gravação? Eu respondi, não sei. Não. Agora, não é hora de tomar o uísque. Está muito cedo. O esqui é à noite, né? À noite, na live da noite, né?
Na live da noite e na live pós-jogo do Flamengo. Pós-jogo do Flamengo. Com qualquer resultado, né? Com qualquer resultado. Com qualquer resultado. Aí é para soltar as feras mesmo. Arrascaeta é o principal estrangeiro da história do Flamengo? Sim, não ou não sei? Sim. Sim. Ele já superou o Pet? Superou o Pet. O Pet ficou marcado por 2 episódios na história do Flamengo. O gol aos 43 minutos contra o Vasco, que é uma catarse coletiva para a torcida do Flamengo, e aquela volta em 2009, quando ele leva o Flamengo, junto com o Adriano, a um título dos mais improváveis em 2009. Quer dizer, o da falta foi em 2001. Sim, ele sim. Volta 8 anos depois. Ele e o Adriano, né? Exatamente. Agora, o Arrascaeta já tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Você pode comparar, não tem comparação. E essas conquistas como protagonista absoluto, entendeu? É dele o passe para o Gabigol fazer o primeiro gol contra o River Plate, sabe? São deles os passes mais importantes das conquistas do Flamengo. Então, eu acho que, embora tenha muita simpatia pelo Pet, gosto dele pessoalmente, mas eu acho que o Arrascaeta já superou. Valeu, Renato. Quer dizer, o Arrascaeta, então, é o melhor gringo na tua opinião. É a opinião do Renato Maurício Prado, esse baita jornalista. E eu vou interromper a entrevista, porque eu quero aquele gostinho de quero mais de quem está assistindo a gente. Eu ainda vou fazer a segunda parte com o Renato Maurício Prado, agradecendo a ele. Ele fez diretamente da sua casa, em Itaipava, na região serrana do Rio. Renato, muito obrigado, mas você vai voltar no Felipe Cardoso Sem Freio. Não vou deixar você sumir do canal, não. Um abraço, gente.